Na verdade, o Atacama não é o lugar mais quente, Aham. ele é o lugar mais seco. Seco. Né? Então, no Atacama, eu já peguei neve várias vezes. Então, cruzando a Cordilheira dos Andes, eu já peguei neve algumas vezes. Em termos de calor, eu acho que nunca peguei mais do que 25, 27 no Atacama. Mas eu já peguei numa região da Argentina, na região de La Rioja, antes de cruzar a Cordilheira dos Andes, nós já pegamos 52 graus. Minha esposa chegou a desmaiar em cima da motocicleta de tanto calor. Quando nós chegamos em La Rioja, que parecia que a gente estava no inferno, que nós finalmente conseguimos um hotel, o ar-condicionado estava regulado para 35 graus e eu sentia aquele frescor dos 35 graus de calor. Senhoras e senhores, bem-vindo ao Quilômetro de História. Hoje eu sou recebido mais uma vez pelo Sérgio, um grande motociclista, viajante, fotógrafo nas horas vagas também. Perfeito. É o cara que está sempre registrando as belezas das estradas. Né? Hoje eu sou recebido na casa dele aqui. Obrigado pelo acolhimento. E para começar, Sérgio, tu é natural da onde? Como foi tua infância? Tu não é de Morama? Onde tu nasceu? Eu sou natural de Ivatuba, uma pequena cidade aqui próxima a Maringá. Sim. Tá? Fiquei em Ivatuba até os 18 anos de idade, quando saí depois para trabalhar e iniciei minha vida profissional. E depois começou as andanças? Na verdade, aos 19 eu tive minha primeira motocicleta, uma CGzinha, que eu fazia o caminho da faculdade e visitava meus pais no final de semana em Ivatuba, porque eu já morava em Maringá. Isso em 1979. Nossa, foi a primeira moto ali já, o contato com moto. Minha primeira CGzinha. Depois dessa CGzinha eu acabei tendo uma XLX, a primeira XLX que saiu, uma trail da Honda, que era muito famosa naquela época. Aham. E depois abandonei a motocicleta por vários anos e aos próximos dos 40 anos investi na minha primeira motocicleta de grande porte daí. Que foi uma Intruder 1400. É uma Suzuki, né? Suzuki Intruder 1400. Ela é custom, né? Bem grande até, né? Bem custom, Aham. com garfo bem inclinado, é um motor de 1.400 cilindradas, é uma máquina muito forte Aham. e bem ao estilo custom mesmo. Isso foi em 2000 Em 2000 que eu 2000. adquiri essa motocicleta. E ali tu já começava as viagens ou demorou um pouco ainda? Não, na verdade eu fiz algumas viagens aqui pelo Paraná, Aham. dentro do Brasil, mas as viagens internacionais surgiram em função do filme Diários de Motocicleta. Eu e uns amigos fomos assistir o filme Diários de Motocicleta. Que é do Che Guevara, né? Isso, a Aham. história do Che Guevara e Aham. Alberto Granado, que fizeram aquela viagem pela América, terminando lá em Cuba, né? Aham. E por conta do filme, depois nós fomos jantar num restaurante e aí eu disse, pô, o Che Guevara em 1956, com uma Norton velha, iniciou um caminho na Cordilheira dos Andes e nós aqui podendo viajar e de repente não, eu sou louco para conhecer o Atacama e até hoje não fui. Aí um amigo disse assim, mas eu topo ir. Eu falei, mas você nem moto tem, cara? Não, mas eu compro moto. E o outro falou, não, eu também topo. Aí eu chamei o garçom, pedi uma caneta e pedi para o Luciano, que estava comigo, redigir um contrato. E escrevemos no contrato assim, eu, fulano, no dia, quando nós vamos viajar? Ah, dia 1º de janeiro do ano que vem. Aham. Isso Dia 2005. 2005. 1º de janeiro de 2005, vamos fazer uma viagem para o Atacama e quem desistir paga multa de R$ 2.000 em benefício dos que forem. Aham. Ou seja, fizemos o contrato e no dia 1º de janeiro de 2005, nós iniciamos a nossa primeira viagem para o deserto do Atacama, eu, Luciano e o Ricardo.
o Quelo desistiu da viagem, Pagou a multa. mas na verdade não pagou a multa, mas ele comprou a motocicleta que o Ricardo viajou, passou a moto por nome do Ricardo, e aí nós fomos nós três, eu, Luciano e Ricardo, e o Quelo bancou a viagem do Ricardo por conta da multa contratual que nós tínhamos. Tu foi com a Intruder? Não, Ou já não. tava? Na verdade, eu investi numa BMW, uma GS 1150, uma 2002, foi a primeira GS que eu tive. Mas aí eu fiquei com a Intruder e com a GS. Né? E essa viagem, a primeira, assim, foi marcante? Como que eram as condições de estrada naquela época? Eu nunca saí do Brasil nesse sentido, mas tu já acho que deve ter ido várias vezes depois. Como que era naquela época, até mesmo a ansiedade por nunca ter feito isso fora do Brasil? Como que era a sensação ali e condições no momento? Cara, realmente a primeira viagem é incrível, né? É muito desgastante, mexe muito com o emocional da gente. Na época, o planejamento tinha que ser muito bem feito, porque o caminho do deserto do Atacama, no Passo de Jama, não tinha asfalto e não tinha abastecimento de combustível. A gente tinha que levar combustível na moto, tinha que passar num trecho de alta montanha em estrada de terra, com totalmente desconhecido, tinha que enfrentar pela primeira vez a altitude de quase 5.000 metros, que é o Passo de Jama, o caminho de São Pedro do Atacama. Então foi uma viagem assim que mexeu muito com o meu emocional, exigiu bastante de mim como pessoa em termos de planejamento, e foi uma experiência de vida muito marcante para mim, realmente. Isso há 16 anos atrás. Foi. Depois disso, picou ali o inseto da aventura internacional e não parou mais. Depois, qual foi uma sequência, assim, por onde tu andou? Ah, sim, de fato, eu digo sempre que quem vai para o Atacama uma vez, com certeza voltará mais vezes, porque há uma força lá que atrai os motociclistas e na verdade eu iniciei aí uma sequência de viagens que depois do deserto do Atacama eu e um amigo Dito já arriscamos um voo mais alto ou mais baixo, como queiram, em direção ao sul da América e fomos a Ushuaia, também numa época em que a gente ainda tinha um longo trecho de terra de rípio, que era o famoso rípio, o temido rípio, e nós enfrentamos aí uns 500 quilômetros de rípio na época, e depois dessa viagem para o Ushuaia, aí a gente fez vários outros caminhos pela América, fizemos vários passos dentro da Cordilheira dos Andes, desde a região dos Sete Lagos no sul do Chile, na Patagônia chilena, até o Passo dos Caracoles, depois o Água Negra, depois o Passo de Jama por diversas outras vezes, e depois, um pouco mais ao norte, cruzando a Bolívia e ingressando no Peru através da Bolívia e saindo pelo Acre, no Brasil, no caminho de Machu Picchu, que a gente também fez. Tudo isso no espaço desses últimos 15 anos? Isso. Nesses últimos 15 anos, a gente fez praticamente uma viagem por ano. Na verdade, 12 viagens ao longo desses 15 anos aí. E esse rípio, para quem nunca passou, como é que tu explica ele? São pedriscos, a moto fica dançando, como que é esse caminho? Até mesmo pela primeira vez que tu passou, como é que tu sofreu ali? Cara, o rípio é impressionante, porque são seixos rolados, que é essa pedrinha de rio que a gente conhece aqui, essa pedrinha bem redondinha, eles cobrem a estrada com aquele pedrisco. Isso no sul da Argentina? Isso já na Terra do Fogo, Terra né? do Fogo já. Isso, já dentro da Terra do Fogo. Você atravessa o Estreito de Magalhães e depois do Estreito de Magalhães até o Ushuaia tinha um longo trecho de terra, que é esse famoso rípio aí. E a moto fica realmente deslizando, é bem complicado, e eu não tenho muita habilidade com terra, não é a minha praia.
meu período de moto de trail é muito longínquo, então eu apanhei bastante, sofri bastante, mas não caí nem na primeira e nem na segunda viagem para o Ushuaia que eu Tu acabei foi duas fazendo. vezes lá. Fui 2 No vezes. mesmo momento ou tu encontrou... eu tenho como Ushuaia aqueles cartões postais, assim, a neve aqui e tal. Tu foi no mesmo período de calendário? Era o mesmo cenário? E é aquilo tudo mesmo? Impressiona aquela beleza de contraste, a cidadezinha pequenininha aqui, a neve, as montanhas rochosas acima com neve? Sim, o Ushuaia eu diria que é a meca do motociclismo. A gente pode dividir os motociclistas entre os que foram para o Ushuaia E os e que os que querem? têm vontade de ir, certo? E é muito marcante porque se trata do fim do mundo. Você viaja num destino onde você chega e a Terra acaba. Esse que é o grande mote da viagem que Aham. impressiona a viagem para o Ushuaia. Além das belezas naturais da Patagônia argentina e chilena, você sai da Argentina, entra no Chile, sai do Chile, entra na Argentina, numa bagunça geográfica lá depois do Estreito de Magalhães, Aham. que realmente impressiona. É muito longe, né? São 6.500 quilômetros só de ida. A minha primeira viagem foi 14.000 quilômetros. Eu fui pela costa do Pacífico. Foi tu e mais um? Eu e o Dito, E o meu Dito. amigo de Aham. Arapongas. E, Na segunda, e passando pela costa do Pacífico, os ventos ali é um perigo mesmo? Ou tu acabou não pegando esse período? mas os ventos da costa do Pacífico são mansos. O Aham. problema são os ventos da costa do Atlântico. Atlântico, lá Ah, embaixo na Ruta 3. Esses ventos, eles são intermitentes, ventos de rajadas de até 100 km por hora. Então você viaja com a moto inclinada centenas de quilômetros e de repente o vento acaba, você quase cai porque você está já não tem mais totalmente a inclinado, não tem resistência. mais a resistência. E tem muitos relatos de motociclistas que foram simplesmente jogados para fora da pista e alguns morreram por conta desse vento maluco que tem na Patagônia Aham. Argentina, que é realmente um grande desafio. Então o Ushuaia marca muito por conta do vento, por conta do rípio, por conta da distância e também por ser o final do mundo. Você vai numa rodovia que chega lá, tem uma placa. Aqui é o fim do mundo, acabou a estrada, você volta. É muito interessante, E, muito e- legal. e- e uma viagem tão longa dessa te credencia para outras. Aí tu fez o Chile outras vezes. E assim, você indo pro mesmo local, por exemplo, Atacama, tu foi o quê, umas 3, 4 vezes? Ou até Ah, mais? 8 vezes. 8 vezes para Atacama. Tu viu mudança de cenário ou evolução cultural, de cidadania pelo caminho? Como que tu via? Ou são regiões completamente mortas que tu vai todo ano e tá exatamente igual? Eu digo que não não muda em função das viagens, muda em função das horas do dia. O Atacama é tão magnífico que, dependendo da hora do dia, o mesmo cenário tem cores totalmente diferentes. Então você passa no momento de sombra, é uma luz, é uma cor, você passa no momento de sol, muda totalmente o cenário. Então eu diria que não muda de viagem em viagem, muda de Aham. hora em hora. E cada viagem é uma experiência única, porque você pode ir 10 vezes para o Atacama, que com certeza você vai encontrar cenários diferentes e visões diferentes, né? E depois disso, quando tu falou, tu já foi ao Peru, né, tu foi até pelo Acre ali. Como que tu consegue ver essa mudança de cultura tão grande? O que te assustou? Por exemplo, no Peru só tem isso, ou falta isso, ou não tem coisas básicas. Eu tô falando a esmo, assim, não fui pra lá. Certo. Mas te assustou alguma situação de não ter, ou algo que tu nunca viu e uma mudança cultural, às vezes, para o Brasil, o modo de se vestir, enfim. Certo. Eu diria assim que nessas viagens internacionais o que mais me surpreendeu foi a receptividade dos povos
dos outros países, né? Nós brasileiros temos uma rixa histórica com os argentinos, mas não tem país na América do Sul onde o motociclista pode ser melhor tratado do que na Argentina, por exemplo. O povo chileno é um povo muito educado, mas é muito mais sério, muito mais recatado. Quase curitibanos. Não vamos judiar dos curitibanos, é um pouquinho pior. O povo boliviano é um povo muito humilde, e o povo peruano também é muito humilde e muito receptivo. Então, eu me senti muito à vontade fora do Brasil e que para mim surpreendeu muito, porque eu esperava que a gente tivesse dificuldades de relacionamento, dificuldades em função das diferentes culturas. E existem grandes diferenças culturais entre Brasil, Bolívia, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e tudo mais. Mas, na verdade, o motociclista parece que pertence a uma tribo com acesso livre, com acesso facilitado. Então, a vida do motociclista fora do Brasil, principalmente nesses países aqui da América do Sul, é muito tranquila, é muito fácil de se relacionar. Eu tenho muitos exemplos de pessoas que ofereceram a própria casa para que nós ficássemos abrigados, e ele se deslocando para a casa de parentes, sem nunca ter conhecido a pessoa no dia anterior, ou seja, coisas realmente que me impressionaram muito em função da acolhida e da boa receptividade que a gente tem lá fora. E tu passou por locais, pontos que todo mundo almeja ir, eu digo, aventureiros. Ushuaia, tu passou no Salar? Sim. Salar de Uyuni, né? Não, no Salinas Grandes. Tá. O deserto do Atacama, Machu Picchu. Como é a atmosfera nesses lugares? São todas essas belezas que nós vemos em fotos, vídeos? É uma mística diferente, tu chegar lá e se sentir realizado por estar lá mesmo? Eu posso te dar, Bruno, uma certeza. Não é nada parecido com as fotografias que a gente vê. Estamos falando de um fotógrafo. É muito mais. Porque não existe fotografia que consiga documentar a força da montanha, do deserto do Atacama, por exemplo. Nada traduz aquela atmosfera, porque você pode pegar uma câmera, uma grande angular, e você vai se limitar a um quadro. E lá você tem o mundo, você tem o céu, você tem a terra, você tem o ar, você tem toda uma força que emerge daquela região que não pode ser explicado simplesmente numa fotografia. E as belezas são realmente muitas. Você olha para um lugar, tem um pico nevado, você olha para o outro lugar, tem um deserto de sal, você olha para o outro lugar, tem um lago cheio de flamingos, você olha para o lugar, tem uma estrada que desaparece na imensidão do deserto. São coisas assim que não são explicáveis por simples fotografias. E realmente essas viagens pela América encantam todos os motociclistas, porque cada lugar que você chega, de Machu Picchu, do Atacama, de Ushuaia, de Patagônia chilena, da região dos Sete Lagos, do Passo de Água Negra, por exemplo, que você passa do lado de um bloco de gelo fantástico, que na beira da estrada, que você pergunta, o que esse negócio está fazendo aqui? Quem é que pôs esse treco aqui? Que ninguém explica um bloco de gelo no meio de um deserto que você nem imagina que seja capaz de fazer. Então eu digo, não tem fotografia que consiga traduzir as belezas que você encontra por essa América, não. E é claro que quando nós viajamos de moto, nós levamos essencial ali, né? Porque nós estamos limitados a 3 baús, e às vezes alguma mala a mais, ou está sozinho, consegue colocar algumas coisas a mais. Mas tu, até como confidenciou como
um fotógrafo nas horas vagas, assim. Tu leva bastante equipamento fotográfico? Tu explora bastante isso também? Não, na verdade é uma grande frustração, porque motocicleta e fotografia num nível mais profissional é difícil, porque o meu equipamento eu teria que levar uma carretinha atrás para poder levar, né? Aham. Mas eu levo sempre um equipamento pequeno e uso a minha paixão pela fotografia para documentar de forma razoável e dentro das condições que o equipamento me limita, as belezas que a gente encontra pelo caminho. Então, eu faço muita fotografia quando viajo de moto, mas não faço aquela fotografia que eu gostaria de fazer de forma mais pensada, mais elaborada, mais estruturada, com mais equipamento, usando aí um equipamento profissional, que seria assim o meu sonho. Mas aí eu tenho que optar, ou eu levo o equipamento profissional ou eu vou de moto, então não dá. Não dá, né? E nós falamos das belezas fora do Brasil. E no Brasil, o que te destacou, que te chamou a atenção por onde tu passou? Serras, Graciosa, Rio do Rastro, onde tu passou que te chamou a atenção, assim? Nós temos muitas belezas, né? O Brasil é fantástico. Embora eu conheça bem o Nordeste, mas não de motocicleta, mas nas partes do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, que eu viajei de moto por praticamente todos os lugares, nós temos belezas que impressionam muito, realmente. A Serra da Graciosa, por exemplo, é um lugar de destaque na América para mim. Se a gente tivesse que listar 10 lugares na América em termos de beleza natural, eu colocaria a Serra da Graciosa como uma delas. O Rio do Rastro não poderia ficar fora, né? O Corvo Branco eu ainda não fiz, poderia ter feito, mas ainda não fiz. O Rastro da Serpente é um lugar fantástico, o Centro-Oeste com todas aquelas belezas de lavouras e ambientes muito diferenciados. Nós temos Campos do Jordão, temos o litoral de Santa Catarina, que é fantástico, o litoral do Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, que é magnífica. Nós também temos muita beleza no Brasil, é verdade. Uhum. O que nós não temos assim tão bom aqui são as estradas que a gente tem fora do Brasil. Por incrível que pareça, Argentina e Chile têm melhores estradas do que o que a gente encontra no Brasil, infelizmente. E até tu tem uma experiência falando de estrada, tu fez a Mística 66, mas tu fez de carro, né? Tu comentou. Isso. Mas tu encontrou bastante motociclistas ali. A estrada realmente, tu passou por aquelas retas infinitas, tem aquela beleza mesmo. Sim, é muito interessante a 66. Nós tínhamos planejado fazer de motocicleta, mas em função da gravidez da Priscila, esposa do Luciano, que era meu parceiro nessa viagem, nós tivemos que alterar o programa. E então ela teve uma gravidez de risco e nós substituímos as motocicletas por um carro e fomos em 2 casais em um carro. Fizemos alguns trechos da 66, encontramos os motociclistas e vimos todo aquele cenário diferente, interessante, que é a 66 nos Estados Unidos. É bem bacana. E tu trouxe a moto do americano pra cá ou ele trouxe pra ti? Que história é essa? Essa história é legal. Na verdade, eu encontrei um americano na estrada aqui próximo a Campo Mourão, no Paraná. Passei por uma moto diferente e falei assim, puxa, uma Bonneville tão nova rodando, deixa eu ver isso. Parei o carro e dei com a mão, a pessoa parou e se tratava de um americano que estava fazendo a América com uma Kawasaki 650, que foi produzida como uma réplica da Bonneville clássica, né? Eu disse, eu sou motociclista, vivo em Cianorte. Ele perguntou, tem hotel lá? Tem. Então eu vou para lá.
Motociclista é um bicho bem à vontade, assim, Sim. né? Muito tranquilo. E ele foi para Cianorte, fizemos alguns encontros lá com os motociclistas de Cianorte na época. E aí explodiu a crise americana em função do Lehman Brothers lá. E ele que tinha investimentos na área de mercado de capitais ficou desesperado e falou assim, eu vou para os Estados Unidos. Eu vou deixar minha moto aqui porque eu preciso ir urgente para lá para resolver os meus pepinos lá. E foi, deixou a moto lá em casa e a gente mantinha contatos por e-mail e depois fomos perdendo o contato. Isso em 2008, né? 2008 foi. E o americano simplesmente desapareceu. Eu me mudei para Umuarama, fui buscar a moto que tinha ficado na garagem do meu apartamento lá em Cianorte. E como não tinha condição de andar com essa moto, porque não tinha documento, eu fixei essa moto na parede da minha casa e o americano sumiu e a moto ficou pregada na parede da minha casa e eu tenho uma moto hoje decorando... Tem um quadro bem bonito, Tem né? um quadro bonito que é uma motocicleta, uma réplica de uma Bonneville na parede de casa. Uma Muito legal. Kawasaki histórica e tá pendurada, né? Tá pendurada lá. Poxa, que história. Nunca mais teve contato, o cara não... Simplesmente desapareceu o meu amigo Wesley. Acho que morreu, porque sumiu do mapa. Apesar que o americano é meio capitalista também, de repente a moto não compensava ele voltar, enfim. Mas o amigo valia mais do que isso. Sim, né? A história valeria, né? Deixei a moto, volto e vou buscar. Ele podia pelo menos ligar pro amigo, né? Por exemplo, amigo, cuida bem da minha moto aí e eu garanto que não tem nenhuma moto tão bem cuidada, porque ninguém consegue pôr a mão nela, porque está bem no alto da minha garagem. E hoje, o que tu ainda tem de sonhos, assim, de motociclista, de ir até tal lugar? O que tu almeja ainda de passagem, assim, de locais? Ficou nos planos ainda, ainda não desisti disso, embora passados 16, 17 anos eu já tenho que pensar em me acomodar um pouco mais. Mas a carretera austral é algo que está nos sonhos, realmente. A Colômbia, eu gostaria de subir até a Colômbia, tem algumas coisas muito interessantes lá. Mas não tenho planos, por exemplo, de fazer o norte dos Estados Unidos, o Alasca. Essa ideia já tive, mas hoje eu acho que é impraticável e é muito complicado aquela travessia pela América Central ali. Eu acho que é um desgaste que para mim não vale mais a pena. Certo. Mas nessas viagens todas, tu olha para trás, foram todas viagens tranquilas ou tu passou algum perrengue nelas? Não digo questão de estrada, mas a questão de experiência, de tu passar por momentos difíceis ali que hoje virou história e virou aprendizado. Tu teve isso nas passagens pelas Américas? Tivemos uma passagem muito crítica no Peru, numa viagem frustrada para Machu Picchu. A primeira tentativa de chegar a Machu Picchu, nós fomos em 3 motocicletas, em 3 casais. Mas por conta de um atraso para subir a cordilheira, num ano em que nós pegamos o inverno boliviano, que eles chamam, que é quando chove no alto da Cordilheira Branca do Peru, que é a quase 5.000 metros de altitude. Nós atrasamos para subir a cordilheira e chegamos lá no alto sem abrigo, já iniciando a noite e dentro de uma nevasca muito forte. E tivemos que procurar abrigo numa pequena comunidade peruana, porque se não tivesse encontrado abrigo lá, provavelmente a gente teria morrido de frio, porque a gente não conseguiria chegar até a próxima cidade, porque não tinha visibilidade, estava muita neve, a gente andava a 20 km por hora, e os 100 quilômetros que precisava, a gente ia enfrentar uma temperatura de 20 graus negativos,
e aí certamente nós não teríamos alcançado. Quanto foi de atrasamos? Atrasou questão de dias, assim? Não, até questão de horas. Horas? Na verdade, a Cordilheira dos Andes, esse é um grande aprendizado, né? Aham. A montanha você tem que ter muito respeito por ela. Se você pegar uma virada de tempo na montanha, você corre o risco de baixar a temperatura muito rapidamente, baixando de 10, de 15 até de 20 graus negativos, o que não tem equipamento que suporta, né? E era um pedaço curto, a passagem, tu falou de 100 quilômetros, tu chegaria num lugar que não teria mais esse problema. Um Teria exemplo, o é uma problema do passagem frio, mesmo. mas teria abrigo, né? Aham. Seria a cidade de Desaguadeiro, no Peru, que é onde a gente teria que chegar, mas nós estávamos a 150 quilômetros e numa nevasca onde a gente andava a 20 por hora. Não enxergava nada, já estava de noite, o frio era intenso, a pista escorregadia, provavelmente a gente cairia por conta de lâmina de gelo, Aham. e a temperatura bateu 20 negativo. E aí vocês voltaram pro Brasil, abortaram a viagem? Ou... Continuando a tragédia, né? depois dessa experiência complicada, a gente se abrigou numa pequena comunidade peruana. E nós dormimos num galpão e aquela comunidade quase indígena forneceu aqueles cobertores feitos de pele de lhama, nós cobrimos tudo, inclusive as motos. Depois a gente foi a Desaguadeiro e para refazer do estresse que a gente passou, que foi muito grande, uma experiência muito traumática. E aí os meus parceiros de viagem, inadvertidamente, comeram uma fruta na rua. E Desaguadeiro não é assim aquela cidade com um saneamento básico adequado, muito pelo contrário, é um desastre em termos de saneamento. E eles pegaram uma espécie de cólera, um problema, e ficaram hospitalizados. O Luciano, que viajou comigo, ficou uma semana no hospital em La Paz, sem condição de pilotar a motocicleta. E aí nós tivemos que deslocar as motos em transporte para Santa Cruz de la Sierra. E de Santa Cruz de la Sierra para o Brasil, nós tivemos que deslocar as motos no trem da morte para poder ingressar no Brasil através de Corumbá. E pegaram as motos ali, mas depois vocês voltaram ao Peru para completar essa viagem? Anos depois? Anos depois, depois dessa grande frustração aí nós fizemos um outro roteiro numa outra época do ano. Aí a gente não foi em janeiro, já prevendo a possibilidade de pegar o inverno boliviano. Sim. Aí nós fizemos em setembro, aí fizemos um caminho cruzando a Bolívia, cruzando o Pantanal boliviano. Mas aí já existia a rodovia ligando Corumbá a Santa Cruz de la Sierra, o que facilitava muito o caminho em termos de Machu Picchu. E em relação ao frio, além do comportamento humano, mas o comportamento da moto nessas situações, na época estava com a BMW também? Também. A mesma? Não, já era outra. Eu tive uma sequência de GS aí que já era outra motocicleta. Mas o comportamento dela no frio, a questão de combustível, como que ela se comporta? Até mesmo a altitude, né? O ar ali na queima, embora deve ter sido injeção eletrônica. Mas como que era o comportamento dela de pilotagem? A GS é fantástica, né? Não estamos aqui para falar bem dela, mas para aventuras, eu diria que não existe um equipamento melhor. Pode existir bastante semelhante, mas a GS realmente é fantástica. E ela tem injeção eletrônica desde muito tempo, né? Desde as primeiras versões. O comportamento dela em altitude é perfeito, o sistema de injeção se autorregula e a moto, inclusive, fica muito econômica na altitude, não tem dificuldade nenhuma. Ao contrário das motos carburadas, que na minha primeira viagem, os meus dois parceiros tinham motos carburadas. E aí você não imagina o tamanho do sofrimento
e as experiências traumáticas que a gente teve por conta de ter que tirar a vela engasopada. Para tirar a vela tinha que tirar o radiador de óleo, trocar a vela no meio do deserto, colocava outra vela, engasopava de novo, enfim, aí as histórias são impressionantes, muito legal. Mas por isso tu não passou. E o comportamento humano na altitude? Deu dor de cabeça? Como que foi recorrente a ti essa Então, subida? é muito interessante a altitude porque cada pessoa reage de uma forma diferente à altitude. Eu, por exemplo, não tenho dificuldade alguma. O meu organismo reage muitíssimo bem à altitude. Eu praticamente não sofro nada, nem dor de cabeça eu tenho. Mas eu já viajei com pessoas, por exemplo, que tiveram que ir para o oxigênio, tiveram que tomar oxigênio no bujãozinho para poder aguentar a pressão da altitude, que realmente para algumas pessoas incomoda muito. Embora tu tenha falado agora da questão da nevasca, né? Acho que a temperatura mais fria que tu possa ter pego ali no motociclismo, e o Atacama foi o calor mais excessivo ou depende da época do ano, é o mesmo frio? Na verdade, o Atacama não é o lugar mais quente, ele é o lugar mais seco. Então, no Atacama eu já peguei neve várias vezes. Então, cruzando a Cordilheira dos Andes, eu já peguei neve algumas vezes. Em termos de calor, eu acho que nunca peguei mais do que 25, 27 no Atacama. Mas eu já peguei numa região da Argentina, na região de La Rioja, antes de cruzar a Cordilheira dos Andes, nós já pegamos 52 graus. Minha esposa chegou a desmaiar em cima da motocicleta de tanto calor. Quando nós chegamos em La Rioja, que parecia que a gente estava no inferno, que nós finalmente conseguimos um hotel, o ar-condicionado estava regulado para 35 graus e eu sentia aquele frescor dos 35 graus de calor. Tamanho era o calor anterior que a gente tinha. E na Argentina, do tanto que tu viajou ali, tu teve problemas com polícia? O pessoal falava muito dessa questão de polícia enchendo o saco com pequenas coisas. Como que é a questão de legislação mesmo nos países que tu viajou? Tu teve problemas assim? Não, absolutamente nada, nunca. Até porque eu sou extremamente metódico e faço um planejamento muito detalhado em cada viagem. Então eu levo todos os documentos possíveis, cumpro todas as regras e todas as leis de todos os países. Então, se precisa de carteira internacional, eu levo. Se precisa de passaporte, eu levo. Certidão de carteira de vacinação, eu levo. Carta verde, carta azul, carta roxa. Eu levo carta de tudo quanto é cor. E precisou, eu entrego e tá para lá. E a outra coisa fora do país, nós somos visitantes. Então, Sim. Nós é que devemos respeito a eles. Talvez em função dessa reciprocidade, eu sempre fui muitíssimo bem tratado e já teve várias vezes que a polícia parou, mas parou para admirar as motocicletas do nosso grupo e nem chegou a pedir documento, por exemplo. Né? Mas eu também conheço um relato de pessoas que chegaram lá e empinaram a carroça com a polícia ou da Argentina ou do Chile e certamente tiveram problemas, mas nunca foi o meu caso. Tu explora os passeios do local, por exemplo, tu foi até Ushuaia, tu navegou por lá, tu explora essa questão de atrativos do local, assim? Sim, no planejamento da viagem a gente já identifica em cada local o que tem de interessante para fazer. Então, na região de Ushuaia, a gente foi visitar as Pinguineiras, fomos visitar o fim da Rota 3, pegamos um barco, um catamarã para fazer a ilha e a Ilha dos Lobos lá no sul, o farol magnífico que tem na região no canal de Beagle, e mais uns passeios ali, subimos o Cerro Martial, e assim vai, né? Então, o Ushuaia a gente fez
praticamente todos os atrativos. Mas em torno de 4, 5 dias? Nós ficamos 3 dias da última vez. É um pouco apressado, porque também você não pode... a viagem é muito longa, você não pode perder muito tempo em cada local. Eu acho que se pudesse explorar mais cada lugar que a gente vai, seria perfeito. Mas para o Atacama, por exemplo, o que eu não explorei numa viagem, eu explorei na outra. O que eu não visitei em uma, visitei em outra. E também visitei os geysers, visitei as Lagoas Salgadas, visitei o Vale da Lua. Enfim, você vai cumprindo aquelas atrações de cada roteiro na medida que vão se desenrolando as viagens aí para cada lugar. E tu tem intenção de, como tu falou agora, de subir as Américas, mas de completar todos os países? Tu é aficionado por números, de visitar todas as capitais? Tu tem algo nesse sentido? Não tenho essa... tenho um amigo que já viajou comigo, o Walter, que você deve entrevistá-lo em breve. Em breve. O Walter tem essas fissuras todas, ele põe na cabeça essas coisas e ele mata a pau. E é impressionante essa dedicação. Eu não tenho essa vontade assim na verdade, eu curto muito planejar uma viagem em algum lugar, conhecer a cultura, conhecer muito bem a comida, que isso me atrai bastante, parar, né, para curtir a paisagem e registrar dentro de mim as belezas que a gente encontra, porque eu já disse que as fotografias não são capazes de documentar tudo que a gente vê. Então eu tenho aqui na cabeça todos os lugares dessa América registrados por onde eu já passei, um mais bonito que o outro. Mas o que eu curto é um bom planejamento e uma viagem assim que tenha um encantamento especial. E hoje tu já está planejando, já tem um próximo destino? Olha, com essa pandemia, a gente teve que suspender um monte de coisa. Mas eu quero voltar para a Argentina, ainda tem alguns becos na Argentina que certamente a gente não passou, embora eu já conheça praticamente todas as províncias, mas tem alguns lugares que vale a pena repetir, por exemplo. Para quem já foi 10 vezes para o Atacama, ir 11 não vai custar nada. Então a gente já se sente em casa lá. E cada viagem tem um lugar diferente para a gente conhecer. Mas no Brasil? Olha, eu quero ainda fazer a Serra do Corvo Branco, que incrivelmente, mas eu ainda não fiz. Quero ir à Chapada dos Veadeiros de motocicleta, eu já fiz de carro quando eu fui para fotografar a região. Quero ver se vou ao Pantanal de motocicleta, embora já tenha ido ao Pantanal inúmeras vezes de carro e para fotografar a natureza, que é outra grande paixão da minha vida. Mas aí não teria assim no Brasil muitos outros caminhos para pleitear, não. Até quem está olhando para nós aqui, ó, essa imagem aqui de trás do ataque da onça com o jacaré aqui foi foto do Sérgio. Foi quando essa foto, Sérgio? Foi em 2015. Foi 6 anos atrás. Numa das viagens ao Pantanal, nós documentamos um ataque, a onça atacando o jacaré. E para ser mais preciso, a semana passada eu estive no Pantanal e documentei outro ataque de onça a um jacaré. Aí peguei a onça correndo em cima da água do rio e tentando capturar um jacaré, mas essa ainda não tá impressa. Mas essas cenas assim é meio que normal, não normal, mas de captação ela é bem fácil de encontrar, ou não digo de encontrar, você está no meio do rio. Tem bastante jacaré, tem bastante onça. O Pantanal essa mistura essa cultura de animais assim mesmo? Olha, tem bastante onça, mas a gente vai uma vez por ano e em um dia no ano
A gente tem que encontrar a onça, o jacaré e o ataque. E tá com a câmera pronta, né? Isso, e você conseguir registrar. E combinar todas essas partes, combinar com a onça, com o jacaré, é uma coisa meio difícil. Porque este ataque, por exemplo, dessa foto que está atrás de você, é uma cena raríssima, que eu não conheço nenhuma outra idêntica a essa ou semelhante a essa em todos os registros que eu já vi do Pantanal. E essa tu considera a tua melhor foto? Ah, não sei. Não, eu acho que é uma das mais impactantes, eu diria. Tá? Em termos de técnica, não. Acho que se eu pudesse combinar com a onça e com o jacaré, eu faria umas mudanças aí nela, em termos de luz e tudo mais, mas na natureza, o legal é o seguinte, que nada pode ser combinado. Então, ou você pega do jeito que foi feito por Deus, ou você não pega e pronto, está acabado. Estar no lugar certo na hora certa. Exatamente. Acho que isso é o... Mas realmente foi uma foto impressionante. Quando eu cheguei aqui, eu até me deparei com a foto que foi impressionante mesmo. Mas, Sérgio, obrigado, cara. Obrigado pela recepção. Realmente um lugar fantástico. Um cara fantástico de motociclista, viajante mesmo. Espero te encontrar na estrada um dia, qualquer dia desse. Quem sabe programamos uma juntos aí. Obrigado, cara. Eu Obrigado que agradeço. Um prazer ter vocês aqui. E vamos voltar a falar mais vezes. Vamos sim. Gente, obrigado. Até uma próxima. Abraço a todos. Aí encontramos num próximo episódio com mais histórias. Obrigado, Sérgio. Valeu. Grande abraço. Sempre tem boas histórias e a gente acaba sempre construindo boas amizades ao longo de todas essas viagens que a gente faz. Uma passagem muito interessante foi numa viagem para Ushuaia. Já na Terra do Fogo, nós paramos num posto de abastecimento num lugar que chama Oscudum, se eu não me engano. E lá encontramos um mexicano com uma Harley Davidson branca, antiga, que estava abastecendo, mas que estava voltando de Ushuaia para o norte. E nós, no nosso grupo, estava indo para o sul, ou seja, nós estávamos em destino a Ushuaia. Aí, naquela rápida conversa ainda no posto de gasolina, eu perguntei para o mexicano, para onde você está indo? Disse, eu estou indo para Buenos Aires, depois eu vou entrar para o Brasil, vou entrar por Foz do Iguaçu. Eu falei, e depois de Foz do Iguaçu? Vou ao Rio de Janeiro e depois vou voltar para o México. Eu falei, bom, se você vai passar de Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro, você vai passar 150 quilômetros da minha casa. Então, está aqui o meu endereço, meu cartão, e Rua Goiás e tal, passa lá em Umuarama. E nós viajamos, o mexicano subiu, nós fomos para Ushuaia, voltamos de Ushuaia, um mês depois, eu e a minha esposa estávamos saindo num sábado para ir para visitar a minha irmã, quando eu escuto uma motocicleta, uma Harley Davidson, estourar os motores, o escapamento na frente da minha casa. Fui até o portão, eu olhei e falei para a Márcia, moça, você não tem noção de quem chegou. Eu assim, quem? O mexicano que nós encontramos lá na Patagônia, lá na Terra do Fogo. E o mexicano tinha chegado aqui. Sujo, abandonado, barbudo, parecia um bicho, com a moto toda enlameada, acho que pegou chuva na estrada. Chegou aqui só a capa da gaita do mexicano. Aí acolhemos claramente. Ele foi tomar um banho e nós viajamos para visitar a minha irmã, acompanhado do mexicano, e fomos conversando e ele permaneceu aqui ao longo de uma semana inteira, comendo churrasco todos os dias, fazendo reunião com os harleiros de Umuarama para integrar os harleiros do exterior com os harleiros da cidade. E aí promovemos um grande relacionamento com este mexicano Henrique Esquivel, que nos honrou muito de nos visitar aqui a partir de um simples encontro que a gente teve lá na Terra do Fogo e que rendeu aí uma boa amizade. Ele é o tipo do Hells Angels, assim, cabeludo, cabelo amarrado
na nuca, barbudo, tipo um visual assim bem Raul Seixas, de pior período do rock brasileiro, aliás, do melhor período do rock brasileiro, mas do mais radical, assim, um visual muito diferente, muito interessante, mas que, na verdade, por trás de todo esse visual punk, assim, todo diferente, tem uma personalidade fantástica e um grande amigo que a gente fez e que até hoje a gente tem contato, graças a Deus.